Salve, queridos! Assim como eu, você deve ter conhecido, né, ou conhece um amigo, né, que foi do colégio, ou da faculdade, ou do trabalho, enfim, que era da balada, né, da bagunça, aquele cara que tomava todas e que as pessoas diziam que ele era muito zoeiro, né, um devasso. Aquele que as pessoas falam vida louca. Então, esse aí era Agostinho de Hipona, antes de ter se convertido, e após a sua morte passou a ser conhecido como Santo Agostinho. É engraçado que a gente fala Santo Agostinho, santo não sei o que, a gente não conhece a vida pregressa dele, né? Então, o Santo Agostinho era assim, era um cara totalmente da balada mesmo, né? Ele levou uma vida considerada devassa e hedonista antes da sua conversão ao cristianismo. Em suas confissões, o Agostinho ele descreve suas experiências pessoais e espirituais, incluindo os anos de juventude, que foram marcados por prazeres mundanos e busca intensa da satisfação pessoal. Ele teve um filho fora do casamento chamado Adeodato, com uma mulher com quem ele viveu por muitos anos e manteve um estilo de vida que incluía festas, relacionamento fora dos valores, são chamados valores cristãos, que depois ele abraçaria. O Agostinho ele também era um buscador intelectual e por isso ele passou por várias correntes filosóficas e religiosas antes de se converter ao cristianismo. E durante essa fase ele foi fortemente influenciado pelo maniqueísmo, que acreditava em uma batalha constante entre o bem e o mal. Somente aos 32 anos, Agostinho teve sua conversão definitiva, influenciado por sua mãe Mônica e pelos ensinamentos de Santo Ambrósio, que era bispo de Milão. Após a sua conversão, o Agostinho passou a ver esses anos de juventude como a época de ignorância e pecado. E ele os descreveu em seus escritos como parte de sua jornada espiritual. Ele se tornou um dos maiores teólogos e filósofos do cristianismo, desenvolvendo conceitos importantes sobre a graça, o pecado e a vontade. Sua experiência de transformação pessoal se tornou emblemática, simbolizando a possibilidade de redenção e mudança de vida pela fé e busca de Deus. O Santo Agostinho é uma das pessoas mais admiráveis, né? Você lê os livros dele e você vê uma pessoa que usa a totalidade de seu intelecto para construir, né, conceitos, para construir defesas daquilo que ele acreditava. Eu considero o Santo Agostinho o Everest do pensamento cristão, junto com Paulo de Tarso, Calvino, enfim, entre vários, né? O Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, ele viveu no ano 354 até 430 depois de Cristo, claro, e é considerado um dos teólogos e filósofos mais influentes do cristianismo ocidental e um dos pais da igreja. Suas reflexões sobre temas como o pecado, a graça, o livre-arbítrio, você vê que ele não se escondia, não. O que tivesse que falar, ele falava, né? Ele construía, né, conceitos religiosos e filosóficos a respeito. E também sobre a natureza de Deus, né, que influenciaram profundamente a teologia cristã, bem como o pensamento filosófico medieval e moderno. A sua vida é uma narrativa de conversão e transformação espiritual que resultou em uma obra vasta e profunda. No vídeo de hoje nós vamos explorar a sua vida e suas principais obras e ideias, divididas em etapas que refletem sua própria jornada intelectual e espiritual. Então vamos começar com a infância e formação, né, do ano 354 até 374. Agostinho nasceu em Tagaste, uma pequena cidade do norte da África, que hoje é Argélia. Seu pai, Patrício, era um pagão, mas sua mãe, Mônica, era uma cristã devota e desempenhou um papel significativo em sua educação moral e espiritual. Desde muito jovem, Agostinho ele demonstrou grande talento intelectual, sendo incentivado a estudar retórica e filosofia.
Ele estudou em Madaura e depois em Cartago, onde entrou em contato com várias correntes filosóficas e religiosas da época, incluindo, como eu comentei, o maniqueísmo. O maniqueísmo oferecia uma explicação dualista do universo, dividindo o mundo entre o bem e o mal, e atraiu Agostinho durante sua juventude, oferecendo respostas para suas inquietações sobre a natureza do mal. Aí, entre os anos de 374 a 387, é o período da busca pela verdade e a conversão. Então, o Agostinho lecionou retórica em Cartago, Roma e Milão, onde ele acabou conhecendo o bispo Ambrósio, cuja interpretação das escrituras e ensinamentos cristãos o impressionaram profundamente. Ao mesmo tempo, ele se sentia inquieto com suas próprias crenças e vivia um conflito interno entre os prazeres mundanos e a busca por uma verdade espiritual mais elevada. No ano 386, após anos de luta interna, Agostinho teve a experiência dele de conversão. Conta-se que, ao ouvir a voz de uma criança repetindo a frase "tolle lege", que em latim significa toma e lê, toma e lê, ele pegou uma Bíblia das mãos dessa criança e abriu aleatoriamente no livro de Romanos. Ou melhor, a carta de Paulo aos Romanos, que eu já fiz um vídeo aqui, que eu sempre falo dessa carta, o poder que essa carta tem, um dos trechos para mim, mais poderosos da Bíblia, onde ele encontrou, então, nessa carta de Paulo aos Romanos, um trecho que falava da importância de abandonar a vida do pecado. Olha só que coisa interessante. Ele que era, como eu falei, o devasso. E esse episódio marcou o início de sua transformação definitiva e de sua entrega à fé cristã. Que eu falo, quem lê essa carta de Paulo aos Romanos nunca mais é o mesmo. Se puder, assista o vídeo que eu fiz e leia na Bíblia diretamente essa carta, e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Entre os anos 391 a 430, ele teve a vida como bispo de Hipona. Após sua conversão, Agostinho foi ordenado sacerdote em 391 e em 396 tornou-se bispo de Hipona. Em Hipona, ele dedicou sua vida à pregação, ao combate às heresias e à defesa do cristianismo ortodoxo. Agostinho trabalhou incansavelmente, pregando e escrevendo, tanto para educar os fiéis, quanto para responder aos desafios teológicos e filosóficos que surgiam. E ele se envolveu em debates contra o maniqueísmo, depois o donatismo, o pelagianismo, heresias que ameaçavam a unidade e a pureza da igreja. Suas refutações desses movimentos contribuíram para o desenvolvimento de uma teologia cristã mais unificada e articulada. Porque, vocês imaginam, não é que uma religião nasce do nada pronta. Ela é uma obra que nunca está pronta, uma obra em construção, e na época dele tinha muitos espaços para serem preenchidos com conhecimento. E ele foi um dos responsáveis por esclarecer muitas coisas, pela sua capacidade intelectual. E as principais obras dele, a mais conhecida, Confissões, que é uma obra autobiográfica espiritual, na qual Agostinho narra sua jornada de vida e sua conversão. Essa obra é uma reflexão profunda sobre a natureza humana, o pecado, a graça e a busca por Deus. O Agostinho compartilha suas lutas internas, seus erros e sua jornada em direção à fé e acaba, essa obra se tornando uma obra atemporal que ainda ressoa entre leitores e busca um entendimento mais profundo de si mesmos e de Deus. Se puder, leia, ou pelo menos pesquise, veja um resumo. É uma obra muito, muito interessante. Uma outra obra dele é Cidade de Deus, onde ele aborda a relação entre a igreja e o Estado, bem como a natureza da história e da civilização. Essa obra foi escrita em resposta ao saque de Roma
pelos visigodos no ano 410, um evento que muitos pagãos consideraram um sinal do fracasso do cristianismo. Imagina. Agostinho argumenta que existem duas cidades ou reinos: a cidade de Deus, que representa a comunidade dos fiéis, e a cidade dos homens, que simboliza a sociedade secular e corrompida pelo pecado. Ele sustenta que enquanto a cidade dos homens é efêmera, a cidade de Deus é eterna. Se você tem algum conhecimento sobre os filósofos gregos, já deu para perceber que certamente a fonte de inspiração desse livro de Agostinho foi Platão e o seu mundo das ideias. Ele escreve também uma obra chamada Sobre a Trindade. Né? Nesse tratado, Agostinho busca compreender e explicar a natureza trinitária de Deus. Eu já fiz um vídeo aqui no canal também sobre esse tema. Ele aborda o mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E no vídeo eu falo que não são três deuses, então seríamos politeístas, né, os cristãos. É um Deus só que se manifesta de formas diferentes. Lá no vídeo eu explico muito mais em detalhes. E ele oferece uma reflexão detalhada e profunda sobre a unidade e a distinção entre as três pessoas divinas. A obra é considerada uma das exposições mais sofisticadas sobre o tema e influenciou grandemente a teologia cristã. Esse também é um livro imperdível. Né? Claro, pelo conteúdo, mas pela elegância no argumento. Né? Como é que uma pessoa consegue construir argumentos tão poderosos quanto Agostinho? Então, se puder, leia também. Claro que no vídeo que eu fiz aqui, né, ficamos longe de atingir a elevação do pensamento de Agostinho. Mas, como eu falei, vale a pena, né, assistir e, se possível, evidentemente, ler esse livro também. Ele teve muitas contribuições, né, por meio de suas ideias. Ele desenvolveu a doutrina do pecado original, afirmando que toda a humanidade herdou o pecado de Adão e Eva. Segundo Agostinho, o pecado é uma corrupção que afeta a natureza humana e impede a verdadeira liberdade. E essa visão influenciou fortemente o pensamento cristão sobre a natureza humana e a necessidade da redenção depois com Cristo. Ele também enfatizou a importância da graça divina para a salvação. Ele acreditava que o ser humano é incapaz de alcançar a redenção por conta própria e que apenas a graça de Deus poderia restaurar a alma humana. Então, esse é um conceito, né, que ele se apoia na argumentação de Paulo de Tarso, que trata dessa questão em suas cartas. Essa doutrina foi particularmente importante em seu debate contra o pelagianismo, que afirmava que os humanos podiam alcançar a perfeição moral sem ajuda divina. Esse pelagianismo foi uma doutrina cristã iniciada por uma pessoa, que foi Pelágio, que ele era um monge britânico do século IV, que afirmava que o ser humano tem a capacidade de escolher o bem sem a necessidade da graça divina para a salvação. E essa doutrina acabou entrando em conflito com os ensinamentos de figuras influentes da igreja, especialmente o Santo Agostinho, que acreditava que a graça de Deus é absolutamente essencial para que o ser humano possa fazer o bem e alcançar a salvação. Então, como eu falei, Paulo falava muito disso. Paulo falava que não há nada que o ser humano possa fazer para ter a redenção e a salvação divina. Ele depende totalmente de Deus. Né? E ele também trabalhou o conceito, o Agostinho de Hipona, o conceito de livre-arbítrio, que é central no pensamento dele. Ele acreditava que Deus deu ao ser humano a liberdade de escolher entre o bem e o mal. No entanto, ele argumentou que devido ao pecado original de Adão e Eva, o ser humano está inclinado ao pecado e necessita da graça de Deus para fazer escolhas verdadeiramente livres. Aliás, dizem, né, que a liberdade é fazer o que não se quer. Parece um contrassenso, né?
Não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não, não, ao contrário. A pessoa que faz o que não deseja, ela está livre e governa sua propensão ao pecado, né? E não se deixa dominar pelo lado material e animal de sua existência. Então, mesmo ele querendo fazer alguma coisa, esse lado matéria, esse lado animal dele pedindo, ele tem controle sobre si e ele faz o que ele acha que é certo e não aquilo que ele gostaria de fazer. É um conceito bem legal esse. Entre fé e razão, o Agostinho acreditava né, que entre a fé e a razão, elas são complementares, né? E isso Paulo também falava, né? Então ele defendia que a fé é o ponto de partida para o entendimento e que a razão pode ajudar a aprofundar a compreensão da fé. Ele tem uma famosa frase que ele fala: creio para entender. E essa frase resume essa abordagem que ele trouxe. Então, para Agostinho, a verdade revelada por Deus está acima da razão humana, mas a razão pode nos ajudar a entender e a explorar essa verdade. Então, como eu falei, esse conceito de trazer a razão junto da fé já era uma recomendação de Paulo e do próprio Cristo. O que mais me chamou a atenção na carta de Paulo aos Romanos, que eu sempre falo, é o fato de que Paulo apela à razão para as pessoas acreditarem em Cristo e não uma fé cega, cheia de certezas. Aliás, eu acho que aquela pessoa que nunca duvidou de nada, que tem certeza de tudo, ela na verdade não tem fé, né? A fé, acredito eu, precisa passar pela prova da razão. E o Agostinho propôs também a teoria da iluminação, para explicar como conhecemos a verdade. Ele acreditava que Deus ilumina a mente humana, permitindo que ela compreenda verdades eternas e imutáveis. Essa teoria influenciou o pensamento medieval e preparou o caminho para o desenvolvimento da epistemologia cristã. Aí você fala, o que é epistemologia? Epistemologia é o ramo da filosofia que estuda o conhecimento. Ela busca entender como sabemos, né, como sabemos o que sabemos, questionando as bases e os critérios que usamos para considerar algo como verdadeiro ou falso. Então, a influência de Santo Agostinho, ela se estende muito além do seu tempo. Suas ideias sobre pecado, graça, trindade, o livre-arbítrio e a relação entre a fé e a razão moldaram profundamente a teologia e a filosofia ocidentais. No cristianismo, tanto a Igreja Católica quanto muitas denominações protestantes consideram Agostinho um dos mais importantes teólogos, e é mesmo. Todas as obras que ele fez, que ele construiu, por isso que eu falo, vale muito a pena ler os livros dele. Na filosofia, sua síntese entre fé cristã e pensamento platônico preparou o terreno para filósofos medievais como Tomás de Aquino, talvez eu faça um vídeo sobre Tomás de Aquino, e influenciou o desenvolvimento do existencialismo e da fenomenologia do século XX. A sua vida e obra permanecem relevantes e são estudados até hoje por teólogos, filósofos e estudiosos interessados no cristianismo, na natureza humana e na busca espiritual. Agostinho é lembrado não apenas por suas contribuições teológicas e filosóficas, mas também por sua honestidade em compartilhar suas lutas e falhas pessoais. Isso acaba, né, tornando ele uma figura inspiradora para aqueles que buscam uma fé autêntica e uma vida espiritual profunda. Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, é a prova de que ninguém permanece igual depois de ler com atenção sincera e verdadeira a Bíblia. E como eu já disse aqui em alguns vídeos, o objetivo desse nosso canal, Palavra S.A., não é que você substitua a leitura da Bíblia por ele. Claro que não. Pelo contrário, é na verdade um estímulo para que você busque mais conhecimentos, que você vá na origem e que você busque, leia e se aprofunde, porque realmente é um caminho muito, muito bom para o dia a dia mesmo, né? Para que você possa fazer reflexões mais profundas sobre os dilemas da vida. E claro que melhor ainda se junto com a Bíblia você tiver a possibilidade também de ler, né, livros
além da Bíblia, como eu comentei aqui, alguns de Santo Agostinho, livros sobre a vida de Paulo de Tarso, enfim, é uma infinidade muito grande. É uma jornada muito interessante, a qual eu recomendo demais. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.